Olá, meus amados, graça e paz a todos. Eu me chamo Emerson Ferreira, sou seu professor do INTEPRE, o Instituto Teológico de Ensino e Pesquisa da Religião. Seja muito bem-vindo a mais uma aula. Nessa oportunidade, nós vamos fechar este conjunto de assuntos, composição da Bíblia, e tratar a respeito de um dos personagens mais importantes no tocante à preservação e transmissão do Antigo Testamento hebraico. A esta altura, você já sabe diferenciar muito bem o texto crítico do texto receptus, sabe também estabelecer os pormenores e a importância da descoberta dos rolos do Mar Morto e quais foram as suas principais contribuições para a preservação do texto em que ora nós temos. Portanto, convido você, vamos juntos mergulhar nesse mais oceano de saber para entender um pouquinho mais quem foram os maçoretas. Entre os séculos 7 até o século 10, na verdade esticou um pouquinho até o século 11, século 12, surgiram determinados eruditos, sucessores dos antigos escribas judeus, que se dedicaram a copiar e transmitir o texto da Bíblia hebraica, sendo então conhecidos como os maçoretas. É extremamente importante você saber, uma vez que você lida com a questão dos manuscritos, do texto receptus e o texto recebido, entender a real contribuição e quais foram as funções desempenhadas pelos maçoretas. Primeiramente, quem foram? Foram judeus habilidosos, extremamente piedosos e que tinham a missão de copiar e transmitir o texto do Antigo Testamento hebraico. Esses maçoretas, eles substituíram os antigos escribas judeus. Todos nós sabemos que o judaísmo dos tempos de Cristo estava dividido, fracionado em várias seitas, conhecido como as seitas judaicas. Os essênios, os fariseus, os saduceus, os escribas, fazia parte também de um grupo subdividido dentro do judaísmo dos tempos do Novo Testamento bíblico. E com o passar do tempo, estes hábeis escribas foram dando espaço para os então conhecidos maçoretas, que surgem e que vão dar uma significativa contribuição para a construção, preservação do texto hebraico que ora nós temos em nossas mãos. Os maçoretas, eles estavam subdivididos, aliás, eles estavam organizados em duas regiões distintas. É por isso que nós denominamos os maçoretas orientais, que estavam localizados na Babilônia, nas regiões de Nehardea, Surá e Pumbedite. E também tinha os maçoretas ocidentais, aqueles que estavam localizados na Palestina e em Tiberíades. É importante saber que essas três distintas localizações vão também formar e ser futuramente três grandes escolas de maçoretas que irão contribuir juntas para a produção do tão fidedigno texto maçorético. Por ora, é importante você entender como funcionava essa atividade dos maçoretas. Atividade maçorética. Para se produzir um códice ou manuscrito maçorético, era comum a utilização de 3 pessoas para cada função. O primeiro escrevia o texto consonantal. Eu sei que a essa altura, talvez nós já havíamos dito nas aulas passadas, mas deixa aqui só frisar para a sua informação. O texto hebraico, ele diferencia-se um pouco do nosso alfabeto português que temos. O alfabeto hebraico, ele é característico por ser um alfabeto consonantal. Isto é muito característico dos alfabetos do Oriente. Geralmente são alfabetos consonantais, isto é, com ausência de vogais. Então, os maçoretas, um era responsável por escrever o texto ainda em forma consonantal. O segundo colocava os sinais de vocalização ou sinais de acentuação. Uma das principais contribuições dos maçoretas foram justamente essa, a inserção dos chamados pontos vocálicos ou sinais diacríticos. São alguns pontos que seriam inseridos
ao lado da letra, abaixo da letra, em alguns momentos dentro da letra. Nos próximos slides a gente vai procurar, ou das lições, dar alguns exemplos dessas letras que tinham esses pontos vocálicos e sua principal pronúncia, como ficaria esta letra após a inserção do ponto vocálico ou do chamado sinal diacrítico. Nos últimos 2 slides a gente vai falar um pouquinho a respeito disso, em linhas gerais, mas nós pretendemos futuramente abordar o assunto com um pouquinho mais de densidade, tá? E de precisão. Mas por hora, façamos uma abordagem bastante leve, só para te introduzir ao assunto. E o terceiro maçoreta, ele colocava as anotações na maçorá. O que seria necessariamente essas anotações na maçorá? Atualmente nós temos as nossas bíblias de estudo e com muita frequência você percebe algumas anotações e o que nós chamamos de anotações de rodapé. Um pouco mais abaixo da sua Bíblia, no canto inferior, você percebe alguns registros ou algumas notas explicativas que são emitidas pelo editor ou pelo comentarista da Bíblia a fim de poder tornar mais claro, mais nítido o texto para a sua compreensão. É justamente este texto explicado recebe o nome de maçorá. Então, um escrevia, o outro inseria os pontos vocálicos e o outro fazia o registro ao lado das principais informações. Vamos lá. Os maçoretas, além da inserção dos chamados pontos vocálicos ou sinais diacríticos, eles são também responsáveis por produzir o que nós chamamos de texto maçorético. Talvez esses termos estejam fora de sintonia ao que você costuma ouvir, mas certamente em suas leituras devocionais, em algum livro de teologia, você já se deparou com esse termo, texto maçorético. O texto maçorético, na verdade, ele é um texto mais centrado no Antigo Testamento bíblico, né? O Novo Testamento a gente vai ter um outro formato, uma outra visão, mas é importante você entender que o texto hebraico do Antigo Testamento bíblico passa por esse processo a fim de aprimorar, de aproximar tanto a leitura quanto ao estudo da Taná, que é o Antigo Testamento bíblico dos judeus. Os maçoretas teve por missão reunir textos considerados inspirados por Deus, utilizados pela comunidade hebraica, e em um único escrito. Esse grupo recebeu o nome de Escola de Maçorá. Lembra? Formado pelas 3 grandes escolas denominadas em 2 regiões distintas. Os maçoretas do Oriente e as 2 escolas que ficavam mais ao Ocidente. Os maçoretas escreveram a Bíblia de Maçorá, examinando e comparando todos os manuscritos bíblicos conhecidos da sua época. O resultado desse trabalho ficou conhecido posteriormente como o texto maçorético. Só para a gente fechar esta aula sobre os maçoretas, é importante você entender um pouquinho o que viria a ser esses, então, sinais vocálicos ou pontos diacríticos, a melhor maneira que você achar de denominá-los. O que a gente precisa entender dos sinais vocálicos, em linhas gerais, é que eles subdividem em 2 classes diferenciadas. A primeira, que nós vamos denominar de vogais longas. O que seriam as chamadas vogais longas? Neste penúltimo slide, vocês percebem que existem alguns pontos um pouco abaixo das letras em hebraico. Aqui, um pouquinho mais abaixo do kametz, você vai perceber algo parecido de um T. Esta letra um pouco mais abaixo, com 2 pontinhos, recebe o nome de tsere. Essa outra letra com um traço um pouco aqui ao lado, e percebe que o ponto vocálico está aqui abaixo. Talvez você não consiga ver aí no vídeo, mas o slide que foi enviado na sua plataforma de estudos, você vai conseguir verificar tudo isso que eu estou te falando, tá bom? Esse ponto um pouco mais abaixo dá o nome da letra de Hirik Gadol. Esta letra com um ponto superior no canto esquerdo recebe o nome de Holen. E esta letra aqui, com algo parecido com Gadol, mas tem um tracinho aqui para baixo, recebe o nome de Shurek. Tá? As expressões estão aqui, né? O som
som de A, o som de E, o som de I, o som de O e o som de U, tá? Aqui são todas as transliterações, conforme vai estar escrito, inserido lá dentro do texto hebraico. Então aqui você vai ter um Gametz Gadol, um Tsere, um Hirik Gadol, um Rolem e um Shurek. Tá? Nós vamos falar um pouquinho de uma forma um pouco mais densa, mais exaustiva, ou quando a gente estiver falando de introdução ao hebraico, ou até mesmo quando a gente voltar, ainda aqui em bibliologia, falando a respeito de traduções e versões. Possivelmente a gente volte a esta questão dos pontos vocálicos. Tá? Então, primeira classe ou primeira parte dos chamados sinais vocálicos, que são vocais longas. O próximo, você vai perceber que são vogais breves. Tá? Qual a diferença da vogal longa e da vogal breve? É a forma da pronúncia. Tá? Vocês vão perceber que esta letra, com um sinalzinho diacrítico abaixo, vai receber o nome de patal. Essa aqui com 3 sinais um pouco abaixo da letra recebe o nome de segol. Aqui você tem um hirik gadon. Aqui você tem um gametz gadon ou hatuf, né, que é essa letrinha um pouquinho mais abaixo. Percebe esses 3 pontos aqui, meio que numa perpendicular, recebe o nome de kibbutz. Tá? Não se preocupem com esses termos, essas pronúncias do hebraico agora, porque agora é só em linhas gerais. Acredito que nas próximas matérias a gente vai ver com um pouquinho mais de densidade quando a gente falar das versões das traduções. Aqui você percebe as pronúncias, enquanto nas vogais longas, deixa eu voltar aqui para você ver, aqui você tem uma pronúncia de um A um pouco mais suave, mais tranquilo. Nas vogais breves você vai ter um A com acento, aquele A mais acentuado, seria mais ou menos a nossa sílaba tônica no português. Tá bom? Vamos combinar assim, tá? As vogais breves são aquelas sílabas tônicas do português. Aí você vai ter pá, pé, fino, pó, susto, onde você é obrigado a forçar um pouquinho mais a expressão do pá. Essa é a principal diferença entre as vogais breves e as vogais longas. Amém, meus amados? Por enquanto é só, fiquemos por aqui. E eu tenho certeza que esta aula foi bênção e acrescentou significativamente ao teu ministério e ao teu conhecimento. E não se esqueçam, Intepre, comunicando excelência à sua vocação.